E deixando o mais trágico para o final, né, desses jogos, inicialmente, o Corinthians perdeu pro Argentino Júnior que tinha, né, com relação à equipe que entrou em campo no domingo, pela fase de quartas de final da Copa da Liga Argentina, 9 mudanças, ou seja, força máxima pela Copa da Liga Argentina, porque é o principal torneio argentino neste momento, acontecendo por lá, e poupou na Sul-Americana, né? Como o Corinthians deveria ter poupado, não fosse a enorme pressão em cima do Timão por resultados, por conta de um início de 2024 catastrófico. Essa é a verdade, né? Uma catástrofe esse início de 2024 do Corinthians, não porque antes, nos anos anteriores, essa catástrofe já não existisse, mas porque talvez a gente esperasse, eu não, mas uma parte do torcedor que buscou uma renovação depois de muitos anos na parte diretiva do clube, esperava talvez ali, né, um vento, um frescor aí, o que não acontece, um início de temporada assim desesperador para o corintiano. Então o jogo de ontem acabou tendo um peso gigantesco, né, na vida do Corinthians, de uma forma desnecessária, mas é o cenário que se pinta para o Timão nesse início de temporada. Então o Antônio Oliveira, né, que nem pôde dar entrevista no começo da partida, antes, né, do início do jogo, e depois também, porque não tem ali a carteirinha da UEFA, enfim, não conseguiu fazer o time dele jogar bola diante de uma equipe reserva do Argentino Júnior, que já não deve ter lá um grande time titular. Imagina então a equipe reserva, mas que diante de um Corinthians muito pobre de ideias, pareceu um time formidável até, com 2 jovens volantes paraguaios ali, né, o Gamarra e o Cardoso, com o Palácio, que é um zagueiro de apenas 17 anos, este sim titular, que ontem foi o único titular de linha com relação ao final de semana que a equipe do Argentino Júnior entrou em campo pela Copa da Liga Argentina, e com o goleiro experiente, o Rodrigues, né, que tem 34 anos. Então pareceu até um time razoável em alguns momentos do jogo, enfrentando o Corinthians, que ficou com 1 a menos por conta da grande bobagem que fez o Raul Gustavo, e que pelo 4º jogo consecutivo não marcou nenhum gol. Eu tô falando tudo isso porque em último lugar está a falha do Cássio, que talvez não fosse nem comentada se o Corinthians tivesse feito um jogo digno e tivesse feito sua obrigação, que é vencer um time reserva do Argentino Júnior, independente da fase que esteja o Corinthians, pelo peso que tem, pela camisa que tem, mas não conseguiu vencer, mostrando que de fato é uma equipe que não esboça nenhum tipo de reação nos últimos anos. Muda a diretoria, muda o próprio elenco também, e nada muda com relação ao futebol do Corinthians. Então, realmente, assim, acho que a gente tinha que estar colocando essa falha do Cássio. Mais uma, é verdade, a gente pode e deve discutir a situação do Cássio, se ele merece, nesse momento, ser o titular, se, na verdade, ele merece um descanso, né? Um refresco também, num momento complicado em que tudo recai sobre ele, porque ele é uma figura gigante em meio a medíocres entre jogadores e dirigentes. Então, tudo acaba, né, acertando muito mais o Cássio, pelo tamanho que ele tem. É muito mais fácil você atingir um gigante do que figuras minúsculas e pequenas, como alguns jogadores do Corinthians são, e como esses dirigentes ainda se portam e ainda não tem esse lastro que talvez um dia eles tenham, que possam credenciá-los a um tamanho próximo ali, não de um jogador de futebol como o Cássio, mas que eles consigam tomar atitudes que preservem figuras como o Cássio, né? A própria comissão técnica também tem um lastro para conseguir entender o momento e realizar mudanças, não esperar que venha de um desespero de um jogador, como o Cássio demonstrou ontem na coletiva. Depois, da coletiva não, né? Na exclusiva que ele deu só pra ESPN e também pro SBT, na figura do André Galvão. Então, assim, o Cássio, ele tem que ser respaldado num momento ruim por tudo que representa o Corinthians, mas ninguém parece ter essa grandeza de chegar no Cássio e falar, ó, vamos dar uma respirada aqui, vamos testar agora o Carlos Miguel, que é o goleiro do imaginário corintiano, né? E a realidade, às vezes, ela é muito mais dura, mas acho que todos nós precisamos viver essa realidade do Carlos Miguel
como goleiro do Corinthians, pra gente ter de fato uma conclusão, e não adianta também querer ter uma conclusão precipitada quando isso acontecer, com 5, 10 jogos. O Carlos Miguel vai precisar mostrar jogo a jogo tudo que passa um goleiro titular, porque uma coisa é você passar em algumas situações como um goleiro reserva, que tá ali pra quebrar um galho, principalmente nessa posição de goleiro, né, que ela é muito... É diferente da posição de um jogador. Você tem ali o goleiro principal e ele que vai jogar sempre. Então o goleiro reserva, ele ao mesmo tempo, óbvio que ele gostaria talvez de estar ali, ele tem o conforto de entrar muitas vezes sem uma responsabilidade de um goleiro titular e consegue até ter boas partidas. Mas quando de fato essa chave vira, aí que a gente separa os ótimos goleiros, excelentes goleiros, como é o Cássio, né? Enquanto jogar ele será, mesmo que passe por momentos ruins e tenha alguma decadência física, que é do jogo também de um goleiro que já está numa idade avançada. E aí o Cássio é um caso, o Marcos é um caso, o Rogério Ceni é um caso, 3 goleiros gigantescos que representam tudo para um torcedor dessas equipes, né? São ídolos incontestáveis, que também tiveram essa queda técnica por conta da idade. Seja o Marcos numa idade inferior ao do Rogério, porque era um atleta diferente do Rogério. O Rogério foi ter talvez um declínio técnico depois dos 40 anos apenas, e o Cássio com 36, cada um é cada um e cada um construiu a sua história e a sua idolatria, e esse momento chega e os dirigentes precisam ter um tato e a comissão técnica precisa ter um tato de entender que esse talvez seja um momento de tirar um pouco o Cássio de cena. Isso aqui não é passar pano pro Cássio, não, é entender o ser humano que tá do outro lado, e ontem fez um desabafo solitário no término da partida contra a equipe do Argentino Júnior. Então, para mim, é o último nessa escala de responsabilidade do momento que o Corinthians passa.